Sabe aquela ideia de que as nossas piores experiências, tipo, aqueles medos mais profundos, podem, na verdade, ser a base da nossa maior força? Parece meio contraditório, né? Pois é, mas é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Como é que se constrói, sabe, uma mentalidade resistente. Indo na raiz dos medos, das inseguranças. Isso, e a nossa conversa vai se basear muito nas experiências do Dave Goggins, principalmente o que ele conta no livro Nada Pode Me Ferir. A gente quer entender como que aceitar o passado, até as fraquezas, pode virar combustível para ir além. Legal. E olha, antes da gente mergulhar a fundo nessa análise, só um lembrete rapidinho para quem acompanha a gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Para não perder as próximas discussões. Boa. Então vamos lá. Para entender a força do Goggins, a gente precisa olhar para trás, para a origem. A infância dele, nossa, foi muito difícil. Pesada, né? Muito. Abuso físico, psicológico, severo, vindo do próprio pai. E ainda por cima, racismo muito presente, explícito. Ele conta umas histórias, tipo em Brasil, Indiana, nos Estados Unidos, até com a KKK na área. Meu Deus. E some a isso dificuldades enormes na escola. Ele quase foi para educação especial. Nossa, um começo de vida, assim, devastador. Ele mesmo fala que aprendeu a ficar invisível, né? Para tentar escapar das agressões. Exato. E aquele sentimento constante de estar sendo caçado, sabe? A solidão de ser o único garoto negro em vários ambientes. Ele diz que chegou num ponto que o ódio pelo que ele vivia começou a ser maior que o medo. Mas isso ainda era uma reação, né? Não resolvia de fato. Não resolvia. E aí que veio a virada. Ele percebeu que varrer tudo isso para debaixo do tapete, os traumas, os fracassos, era se destruir aos poucos. A frase dele é impactante. Eu era meu pior inimigo. Forte isso. Foi o momento que ele decidiu encarar tudo, sem dó, olhar de frente. E essa parte é fundamental, né? Em vez de fugir da dor, tipo do abuso que sofreu, ele começou a ver aquilo como informação. Isso, como dados. Ele sacou que aceitar essas origens, por mais terríveis que fossem, liberava uma energia que antes ele gastava tentando negar, fugir. O passado virou matéria-prima, então. Exatamente. Ele transformou conscientemente o que poderia ter acabado com ele em algo que o fortaleceu. Ele usa a imagem de ficar afiado feito a espada de um samurai. É dessa aceitação radical que vem o conceito central dele, calejar a mente. Ah, o famoso calejar a mente. Não é evitar a dor, né? Pelo contrário, é buscar o desconforto de propósito. A instrução dele é quase um mantra. Repita, a repetição vai calejar a sua mente. É ir atrás do difícil, do incômodo, para construir essa resistência mental. E o exemplo mais extremo disso talvez seja a Hell Week, né? A semana infernal do treinamento dos Navy SEALs. Nossa, sim. Aquilo não é só sobre aguentar fisicamente. O absurdo são tipo 130 horas quase sem dormir, esforço direto. Mas é acima de tudo uma forja para a mente. Totalmente mental. É feito para quebrar o espírito e ver quem consegue usar a cabeça para superar o sofrimento no limite. Ali o Goggins viu a filosofia dele na prática. E ele levou isso para a vida. Essa escolha de sentir a dor física agora, fazer mais uma repetição, correr mais um pouco, para não sentir a dor mental depois. A dúvida, o arrependimento. É lutar contra o que ele chama de demônios da mente. Aquelas vozes que mandam parar, né? Isso. E com essa mentalidade calejada, ele foi quebrando barreiras. Passou no treinamento BUD/S depois de várias tentativas, enfrentando lesão séria atrás de lesão séria, pneumonia, fratura por estresse nas duas pernas. É impressionante. E fez coisas que a gente olha e pensa, como? E o mais chocante, talvez, é que ele fez tudo isso sem nem saber que tinha um problema no coração. Um defeito congênito, um buraco no septo atrial. Descobriu bem depois. Isso bota tudo em perspectiva, né? Todas as conquistas, as dificuldades, até em testes básicos como o ASVAB, as ultramaratonas tipo a Badwater, ele estava competindo com uma desvantagem física enorme, sem saber. Reforça muito o ponto dele sobre a mente, né? Totalmente, mostra como o diálogo interno é crucial. Quando a dúvida batia, ele não ignorava, ele confrontava, lembrava de tudo que já tinha passado, usava as vitórias antigas sobre a dor como prova. E eu aguento isso agora, um passo de cada vez.
Então, o que fica dessa nossa análise é que a resiliência de verdade não é não ter dor, não ter medo. É o contrário, né? Sim, nasce justamente da coragem de olhar para a origem disso tudo, aceitar que faz parte. E usar essa energia para fortalecer a mente, para deixá-la mais preparada para o que vier. Exato. Uma mente que não foge da dificuldade, mas usa ela para crescer, para ficar mais forte. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar mesmo. Quanto do nosso potencial pode estar ali, parado, porque a gente evita olhar para partes difíceis do nosso passado ou para as nossas inseguranças de agora? É uma boa reflexão. Que inimigo interno, que talvez nasceu lá atrás de feridas antigas, precisa ser encarado para a gente conseguir liberar a força que, no fundo, a gente já tem.